O que você sabe da literatura russa? Eu quero falar rapidamente de Vladimir Korolenko, ou Korolenko, conturbadíssima biografia. Era contra o regime czarista, se posicionou, foi exilado, nascido na Ucrânia, ok? Ele foi exilado na Sibéria. E lá nesse exílio, na parte mais fria ali da Rússia, que já é fria por natureza, ele extraiu material para esse conto que eu vou te narrar aqui, O Sonho de Makar. Eu tenho certeza que esse conto é muito interessante, porque eu já ouvi falar muito de Vladimir Korolenko e já ouvi falar muito desse conto também, já muito pedido aqui. Embora quando algum YouTube fala, né, o youtuber fala, depois de muitos pedidos, na verdade foi 2 pedidos, ou nenhum. Tem muitas vozes da minha cabeça por aqui, mas esse aqui foi pelo menos umas 2 vezes pedido. É porque você tem a era de ouro da literatura russa, e você tem, que ocorre antes da Revolução, e você tem essa geração já a partir de 1880, que é a chamada Era de Prata, né? Merece muito ser lida, porque essa geração é a que foi mais silenciada por conta dos regimes. Então ajuste o seu fone de ouvido, você está no canal Conta um Conto, que apresenta de Vladimir Korolenko, O Sonho de Makar. Narração Marcelo Fávaro. Conto de Natal. Capítulo 1. Este sonho teve o pobre Makar, que perdeu as botas em países distantes e sombrios. Aquele mesmo Makar, sobre cuja cabeça, como se sabe, caía todo tipo de desgraça. A sua pátria, o remoto vilarejo de Chalgan, perdia-se na distante taiga da Iacútia. Os pais e os avós de Makar lutaram para arrancar da taiga um pedacinho de terra gelada, e embora a floresta sombria se prolongasse ao redor como uma barreira inimiga, não desanimaram. Pelo terreno desmatado correram sebes, juntaram-se medas e feixes, avolumaram-se pequeninas iurtas fumegantes. Finalmente, como uma bandeira da vitória, no alto da colina do meio do povoado, apontou ao céu um campanário. Chalgan tornou-se uma vila grande. Porém, enquanto lutavam contra a taiga, que nada mais é do que a floresta boreal ou floresta de coníferas, é aquele bioma caracterizado por invernos longos e frios, verões curtos e amenos, e a presença predominante de árvores coníferas. Isso é taiga. Consumiam-na a fogo, cortavam-na a ferro. Os pais e os avós de Makar se asselvajaram sem perceber. Casando-se com as iacutas, assimilaram a língua iacuta e os hábitos iacutos. Os traços característicos da grande tribo russa apagavam-se e simplesmente iam desaparecendo. Seja como for, o meu Makar lembrava-se o tempo todo de que era um colono russo, nascido em Chalgan. Ali nascera, ali vivia e ali mesmo pretendia morrer. Orgulhava-se muito da própria origem e às vezes xingava os outros de iacutos nojentos. Embora, para falar a verdade, ele próprio não se distinguisse dos iacutos, nem nos hábitos, nem no modo de vida. O russo ele falava pouco e muito mal. Vestia-se com peles de animais, nos pés calçava o torbaçás, alimentava-se nos dias comuns apenas de lipiocha com uma infusão de chá avermelhado, enquanto nos dias de festa e em outras situações extraordinárias dava cabo de toda a manteiga derretida que houvesse à sua frente na mesa. Montava touros com muita arte e, em caso de doença, mandava chamar o xamã, que, endemoniado, rangendo os dentes, lançava-se sobre ele, tentando assustar e espantar de Makar a mazela assentada.
Trabalhava arduamente, vivia pobremente, passava fome e frio. Será que tinha algum outro pensamento que não fossem as preocupações constantes com a Lipiotia e o chá? Sim, tinha. Quando ficava bêbado, chorava. Que vida nossa, dizia. Senhor Deus. Além disso, dizia às vezes que queria largar tudo e ir para a montanha. Lá não teria de arar, nem de semear, nem de cortar árvores e carregar lenha. Não teria nem mesmo de socar sementes no pilão. Cuidaria apenas da salvação da alma. Em que época isso seria e onde ficava exatamente ele não sabia muito bem. Sabia apenas, em primeiro lugar, que existia essa montanha, e em segundo, que ela ficava bem longe, tão longe que de lá ninguém conseguiria arrancá-lo, nem mesmo Tonhon Spravnik. Pagar tributos, é claro, também não seria preciso. Sóbrio, ele abandonava esses pensamentos, talvez reconhecendo a impossibilidade de encontrar a tal montanha encantada. Mas bêbado ficava mais intrépido, admitia que podia não achar a montanha certa e ir parar em outra. Então será o meu fim, dizia ele, mas ainda assim planejava ir. E se não levava a cabo o plano, provavelmente era porque os colonos tátaros vendiam-lhe sempre uma vodka asquerosa, acrescida de tabaco barato para encorpá-la, e por causa dela Makar logo perdia as forças e caía doente. O negócio foi às vésperas do Natal, e Makar sabia que no dia seguinte haveria uma festa importante. Por esse motivo, tinha uma vontade louca de beber. Mas beber o quê? O trigo estava acabando. Makar já devia aos comerciantes locais e aos tátaros. De qualquer modo, o dia seguinte era feriado. Proibido trabalhar. Se não bebesse, o que é que ia fazer? Esse pensamento deixava-o infeliz. Que vida dele! Nem mesmo num feriado importante, no inverno, ele podia beber uma garrafa de vodka. Veio-lhe à mente uma ideia brilhante. Levantou-se e vestiu a sona, que é o casaco de inverno, rasgada. A esposa, uma mulher robusta, sólida, notavelmente forte e também notavelmente horrorosa, conhecendo de ponta a ponta todas as fantasias simplórias do marido, também dessa vez adivinhou sua intenção. Aonde vai, diabo? Quer virar uma vodka sozinho outra vez? Calada! Vou comprar uma garrafa. Amanhã bebemos juntos. Deu-lhe uma palmada tão forte no ombro que ela perdeu o equilíbrio e ardilosamente respondeu com uma piscadela. É assim o coração feminino. Ela sabia que Makar sem dúvida a enganaria, mas cedia ao encanto do carinho do cônjuge. Ele saiu, foi até o Alás buscar o velho Estrela. Puxou-o pela crina até o treno e pôs-se a prendê-lo. Logo o Estrela saiu levando o seu dono portão afora. Ali ele parou e, voltando a cabeça, olhou interrogativo para Makar, mergulhado em muda contemplação. Então Makar puxou a rédea à esquerda e dirigiu o cavalo na direção da vila. Bem na entrada da vila ficava uma pequena iurtazinha. Dela, assim como das outras iurtas, subia bem alto a fumaça da lareira de pedra, encobrindo as estrelas frias e a lua clara com a sua massa branca enovelada. O fogo tremeluzia alegremente, reverberando através do gelo. O pátio estava silencioso. E ali moravam pessoas estranhas, vindas de longe. Como tinham chegado? Que tempo ruim as tocara até aquelas brenhas distantes? Makar não sabia e nem queria saber, mas gostava de fazer negócios com elas, pois não o pressionavam, nem ficavam discutindo o pagamento. Ao entrar na iurta, Makar logo se aproximou da lareira e estendeu as mãos enregeladas na direção do fogo. Já,
disse ele, expressando assim a sensação de frio. As pessoas estranhas estavam em casa. Sobre a mesa ardia uma vela. Apesar de não estarem trabalhando, um deles, deitado na cama, soltava anéis de fumaça e seguia com ar pensativo as suas espirais, pelo visto enredando nelas os longos fios dos seus próprios pensamentos. Outro, sentado de frente para a lareira, também acompanhava atentamente o fogo que consumia o tronco em brasa. "Salve!" disse Makar para cortar o silêncio que o oprimia. Ele não sabia, é claro, da amargura assentada no coração dos estranhos, das lembranças que se apinhavam em suas cabeças nessa noite, das imagens que os assombravam nas fantásticas modulações do fogo e da fumaça, e além disso, ele tinha suas próprias preocupações. O jovem sentado junto à lareira ergueu a cabeça e olhou para Makar com estranhamento, como se não o reconhecesse. Depois sacudiu a cabeça e ergueu-se rapidamente da cadeira. "Ah, salve, salve, Makar! Que bom! Toma um chá conosco?" A proposta agradou Makar. "Chá?" replicou ele. "Isso é bom. Sim, irmão, é bom, é ótimo." Ele começou a tirar a roupa de frio. Tirou o casaco e o chapéu. Sentiu-se mais desenvolto e, vendo que no samovar já ardiam brasas acesas, voltou-se para o jovem num desabafo. "Eu amo vocês. É verdade. Amo tanto, tanto. À noite nem durmo." O homem estranho voltou-se e no seu rosto apareceu um sorriso amargo. "Ah, é? Ama?" disse ele. "De que mesmo é que você precisa?" Makar hesitou. "Eu tenho um negócio", respondeu ele. "Sabia, hein? Deixa pra lá. O chá primeiro, depois eu conto." Uma vez que os próprios donos da casa que tinham oferecido o chá a Makar, ele achou razoável ir mais além. "Não tem aí um cozido? Eu gosto muito." "Não, não tem." "Ah, sem problema", disse Makar num tom apaziguador. "Podemos comer da próxima vez, não é?" "Na próxima vez?" "Certo." Agora Makar achava que os estranhos tinham com ele uma dívida de um pedaço de carne cozida, e esse tipo de dívida ele nunca perdoava. Uma hora depois, sentava-se de novo no seu trenó de carga. Conseguira um rublo inteirinho com a venda adiantada de 5 carregamentos de lenha em condições relativamente boas. É verdade. Prometera e jurara por Deus que não beberia esse dinheiro hoje. E agora era isso que pretendia fazer. E logo. Mas e daí? O prazer iminente abafava a reprimenda da consciência. Não pensava nem mesmo em que, bêbado, esperava-lhe a surra da fiel esposa enganada. "Aonde é que vai, Makar?" gritou o homem estranho, rindo, ao ver que o cavalo de Makar, em vez de seguir adiante, voltara-se para a direita na direção dos tártaros. Ei lá! Veja só, cavalo maldito, para onde está indo?" justificou-se Makar, enquanto puxava com força a rédea esquerda e batia de leve no estrela com a direita. O cavalo, inteligente, abanando a cauda numa censura, pôs-se a cochear na direção exigida. E logo o ranger dos esquis do trenó de Makar silenciava junto à porta dos tártaros. À porta dos tártaros havia vários cavalos presos pelo cabresto e com altas selas iacutas. Estava abafado na apertada isbá. A fumaça forte do tabaco barato formava uma única nuvem, sugada lentamente pela lareira de pedra. À mesa e nos bancos sentavam-se iacutos forasteiros. Sobre as mesas, copos com vodka. Aqui e ali amontoavam-se grupinhos de jogadores de cartas. Os rostos, suados e vermelhos. Os olhos dos jogadores acompanhavam as cartas ferozmente. Tiravam o dinheiro e logo o escondiam nos bolsos. No canto,
sobre a palha, sentava-se um iacuto bêbado, que se balançava arrastando uma canção interminável. Tirava da garganta sons rangentes e selvagens, repetindo em vários tons que amanhã ia ter uma grande festa. E hoje ele estava bêbado. Macar entregou o dinheiro e deram-lhe uma garrafa. Ele a apertou contra o peito e, sem ser notado pelos outros, foi para um canto escuro. Lá encheu copo após copo e virou um atrás do outro. A vodka era amarga, diluída em mais de 3/4 de água por conta do feriado. Em compensação, pelo visto, não faziam conta do tabaco. A cada vez que Macar perdia o fôlego por 1 minuto, e diante de seus olhos vagavam círculos avermelhados, logo se embebedou. Largou-se também na palha, e abraçando os joelhos com as mãos, pôs sobre eles a cabeça pesada. De sua garganta, por si sós, saíam aqueles mesmos sons rangentes e disparatados. Ele cantava que amanhã ia ter festa e que ele tinha bebido 5 carregamentos de lenha. Enquanto isso, dentro da isbá ia ficando cada vez mais apertado. Entraram novos fregueses, iacutos que vinham rezar e tomar vodka tártara. O dono viu que logo não haveria mais lugares. Levantou-se da mesa e percorreu o público com um olhar. O seu olhar alcançou o canto escuro e viu lá o iacuto e Macar. Ele se aproximou do iacuto, pegou-o pela gola e atirou-o fora da isbá. Depois se aproximou de Macar. A ele, como morador local, o tártaro demonstrou mais consideração. Abriu a porta de par em par e deu um chute tão forte no pobre coitado que Macar voou para fora do isbá e fincou o nariz bem num monte de neve. Difícil dizer se ele ficou ofendido com semelhante tratamento. Sentiu que havia neve dentro das mangas, neve no rosto. Erguendo-se mal e mal do monte de neve, arrastou-se até o seu estrela. A lua já se erguia alto. A ursa maior começava a apontar a cauda para baixo. O frio intenso apertava. De tempos em tempos ao norte, por trás de uma nuvem escura em semicírculo, erguiam-se, cintilando fracamente, colunas ígneas que davam início à aurora boreal. O estrela, pelo visto compreendendo o estado do dono, arrastava-se cuidadosa e refletidamente para casa. Sentado sobre o trenó de carga balançando, Macar continuava sua canção. Cantava que tinha bebido 5 carregamentos de lenha e que a velha ia acabar com ele. Os sons desprendidos de sua garganta rangiam e gemiam no ar noturno com tanto desânimo e de modo tão lamentoso que um estranho, que naquele mesmo momento subira no telhado da iurta para tapar o duto da lareira, ficou com o coração ainda mais apertado por causa da canção de Macar. Enquanto isso, o estrela puxava o trenó por uma colina, de onde se via a redondeza. A neve cintilava vivamente, banhada pelo brilho da lua. De tempos em tempos, a luz da lua parecia desvanecer. A neve escurecia e, no mesmo instante, sobre ela, transbordava o brilho da luz polar. E então, parecia que as colinas nevadas e a taiga sobre elas ora se aproximavam, ora se afastavam. Surgia claramente diante de Macar, sob essa mesma taiga, a calva coberta de neve da colina de Yamalak, além da qual ele havia colocado armadilhas para pegar todo tipo de animal silvestre e aves. Isso mudou o rumo dos seus pensamentos. Ele começou a cantar que na armadilha tinha caído uma raposa. Amanhã ia vender a pele e a velha não acabaria com ele. No ar gelado, soou o primeiro toque do sino, quando Macar entrou na isbá. Antes de mais nada, informou a velha que na arapuca tinha caído uma raposa. Esqueceu-se completamente de que a velha não tinha tomado vodka com ele e ficou muito surpreso quando, malgrado a boa notícia, ela lhe acertou com o pé um golpe forte no lombo. Depois, quando ele se derramava na cama,
ela ainda conseguiu lhe dar um safanão no pescoço, sob Chao-Gan. Enquanto isso, ouvia-se, espalhando-se longe, longe, o repique solene das festas. Capítulo 4. Ele ficou deitado na cama, a cabeça explodia, tudo ardia por dentro como fogo. Pelas veias espalhavam-se a mistura forte de vodka e a infusão de tabaco. Pelo rosto escorriam filetes gelados de neve derretida. Filetes iguais gotejavam em suas costas. A velha pensou que ele estava dormindo, mas não estava. A raposa não saía de sua cabeça. Conseguira se convencer por completo de que ela tinha caído na armadilha. Até sabia exatamente em qual. Ele via a raposa. Via como ela, presa pela tora pesada, escavava a neve e com garras e tentava escapar. Os raios da lua, penetrando no matagal, brincavam no pelo dourado. Os olhos do animal reluziam na direção dele. Makar não se conteve. Levantou-se da cama e foi buscar o seu fiel estrela para ir à taiga. O que é isso? Será que as mãos fortes da velha tinham agarrado a gola de sua sona? E ele fora lançado de novo na cama? Não, eis que ele já estava além da vila. Os esquis rangiam regularmente pela neve compacta. Chao-Gan ficara para trás. De trás vinha o ruído surdo do sino da igreja e do traço escuro no horizonte. No céu claro cintilavam filas de cavaleiros iacutos, com suas silhuetas negras de chapéus cônicos altos e pontudos. Os iacutos acorriam à igreja. Enquanto isso, a lua baixara, e acima, bem no zênite, surgira uma nuvenzinha esbranquiçada, rutilando um brilho fosfóreo irisado. Depois, foi como se ela explodisse, se ela esticasse, rebentasse, e dela arrastaram-se rapidamente em várias direções faixas de luzes multicoloridas, ao mesmo tempo em que, ao norte, uma nuvenzinha escura semicircular escurecia ainda mais. Tornava-se negra, mais negra do que a taiga, da qual se aproximava Makar. O caminho serpenteava por um bosque novo, miúdo e cerrado. À direita e à esquerda erguiam-se as colinas. Quanto mais adiante, mais altas ficavam as árvores. A taiga adensava-se, postava-se muda e cheia de segredos. Os laríceos nus cobriam-se de geada prateada. A luz suave da aurora polar, atravessando o topo das árvores, penetrava na floresta, revelando aqui e ali, ora uma clareira nevada, ora copos de gigantes vegetais abatidos, salpicados de flocos de neve. Um instante, e tudo de novo mergulhava nas trevas, repleta de silêncio e segredo. Makar parou. Nesse lugar, quase na própria estrada, destacava-se o começo de todo um sistema de armadilhas. Sob a luz fosfórea, ele enxergava claramente uma cerca baixa de gravetos. Enxergava inclusive o primeiro alçapão. 3 horas longas e pesadas, apoiadas em uma estaca vertical e sustentadas por um sistema bastante engenhoso de alavancas com cordinhas de cerdas. Na verdade, essas eram armadilhas de outros. Mas a raposa, é claro, podia cair na dos outros também. Makar desceu às pressas do trenó de carga. Deixou o inteligente estrela na estrada e apurou bem o ouvido. Na taiga nenhum som, apenas da vila distante, que agora já não se via. Chegava como antes o repique solene. Não havia o que temer. O dono das armadilhas, o Chao-Gan Aliotka, vizinho e inimigo declarado de Makar, provavelmente estava agora na igreja. Não se via nenhuma única pegada na superfície lisa da neve recém-caída. Ele correu para o matagal. Nada. Sob seus pés a neve estalava. Os alçapões estavam em fileira,
pareciam fileiras de canhões com as bocas abertas numa espera muda. Ele percorreu tudo, de uma ponta a outra, em vão, e então se dirigiu de volta à estrada. Porém, um leve ruído. Na floresta cintilou um pelo avermelhado, e dessa vez em um local claro, tão próximo. Macar viu nitidamente as orelhas pontudas da raposa. A cauda peluda balançava de um lado para o outro, como se tentasse atraí-lo para o matagal. Ela sumiu entre os troncos na direção das armadilhas de Macar, e logo se ouviu no bosque um baque surdo, mas forte. Primeiro ele ressoou entrecortado, surdo, o baque. Depois pareceu ecoar sob a cobertura da taiga e extinguiu-se baixinho na ribanceira distante. O coração de Macar disparou. O alçapão desarmara. Ele saiu correndo, abrindo caminho pelo matagal. Galhos gelados batiam-lhe nos olhos, lançavam neve em seu rosto. Ele tropeçava, respirava com dificuldade. E eis que chegou a clareira que ele próprio abrira outrora. Árvores brancas de geada ladeavam as duas margens, e lá embaixo, estreitando-se, entrevia-se uma trilhazinha, e no final dela, de prontidão, a boca de um alçapão grande, ali perto. Mas eis que na trilhazinha, perto do alçapão, uma figura passou rapidamente. Passou e escondeu-se. Macar reconheceu o Tchalgã, o Alioshka. Viu claramente o seu vizinho, aquela figura pequena e atarracada, curvada para frente com um andar de urso. A Macar pareceu que o rosto escuro de Alioshka tinha ficado ainda mais escuro, que os seus dentes grandes tinham se arreganhado ainda mais do que o normal. Macar indignou-se de verdade. Aí está o canalha, andando pelas minhas armadilhas. É verdade que o próprio Macar acabara de percorrer os alçapões de Alioshka, mas aqui havia uma diferença. A diferença consistia em que, quando ele próprio andava pelas armadilhas dos outros, sentia medo de ser apanhado. Mas quando eram os outros que andavam pelas suas, sentia indignação e vontade de apanhar o violador dos seus direitos. Macar lançou-se por um atalho em direção ao alçapão desarmado. Lá estava a raposa. Alioshka, com seu andar desengonçado de urso, também se dirigia para lá. Precisava chegar antes. Lá estava o alçapão desarmado. Sob ele vermelhava o pelo da fera golpeada. A raposa escavava a neve com as garras exatamente como ele a vira antes, do mesmo modo que fixava nele os olhos penetrantes e inflamados. Titimá! Titimá! Não toque, não toque, é minha! Gritou Macar a Alioshka. Titimá! Soou a voz de Alioshka como um eco. É minha! Os dois começaram a correr ao mesmo tempo ali, precipitadamente. Puseram-se juntos a levantar o alçapão, liberando o animal debaixo dele. Quando a soergueram a tora, a raposa também se levantou. E ela deu um salto, depois parou. Lançou aos dois tchalgãs um olhar meio zombeteiro. E depois, virando o focinho, lambeu o local machucado pela tora e saiu correndo alegre, balançando a cauda amistosamente. Alioshka queria lançar-se atrás dela, mas Macar agarrou-o por trás, pela aba da sona. Titimá! Gritou este. É minha! E pôs-se a correr atrás da raposa. Titimá! De novo soou a voz de Alioshka como um eco, e Macar sentiu que o outro por sua vez agarrava-o pela sona, e num segundo de novo passava à frente. Macar encheu-se de raiva. Esqueceu a raposa e avançou contra Alioshka. Os dois corriam cada vez mais rápido. O galho de um lariço arrancou o chapéu de Alioshka, mas ele não tinha tempo de apanhá-lo. Macar já o alcançava com um grito furioso. Mas Alioshka sempre foi mais esperto que o pobre Macar. Ele parou de repente, voltou-se e baixou a cabeça.
Makar bateu a barriga nela e estatelou-se na neve. Enquanto ele caía, o maldito Alioshka arrancou o chapéu de sua cabeça e sumiu na taiga. Makar ergueu-se devagar. Sentia-se definitivamente derrotado e infeliz. O seu estado moral era deplorável. Estava com a raposa nas mãos. E agora, parecia-lhe que, no matagal escurecido, ela balançara a cauda ainda mais uma vez e sumir em definitivo. Já vinha escurecendo. A nuvenzinha esbranquiçada quase não se distinguia mais do zênite. Era como se ela desmanchasse pouco a pouco, e raios esmorecidos da aurora boreal derramavam-se dela cansada e languidamente. Pelo corpo acalorado de Makar descia uma torrente de grossos filetes de neve derretida. A neve caía por suas mangas, pela gola da Sona, escorria nas costas, derramava-se na tombaçás. O maldito Alioshka levara consigo o chapéu de Makar. As luvas inteiriças ele perdera em algum ponto da corrida. A situação era difícil. Makar sabia que o frio implacável... Ele não brinca com as pessoas que andam pela floresta sem luvas e sem chapéu. Ele já tinha andado longamente. Pelas suas contas, há muito devia ter saído de Yarmalakat e ter visto o campanário, mas continuava dando voltas na floresta. O matagal, como que enfeitiçado, prendia-o em seus braços. De longe chegava ainda aquele mesmo repique solene. Makar achava que estava caminhando na direção dele, mas o repique parecia se distanciar, e à medida que suas modulações chegavam cada vez mais baixinho, o seu coração enchia-se de um desespero apático. Ele estava cansado, fora derrotado, as pernas fraquejaram, o corpo abatido doía surdamente, a respiração travava no peito. As mãos e os pés enregelavam-se. A cabeça desnuda comprimia-se como se apertada por aros de ferro em brasa. É o meu fim. Vinha-lhe à mente cada vez mais a miúde, mas ele continuava andando. A floresta silenciava. Apenas se fechava em volta dele com hostil tenacidade e não deixava passar nenhum fio de luz ou de esperança. É o meu fim, pensava Makar o tempo todo. Ele enfraqueceu completamente. Agora as árvores jovens à sua frente batiam-lhe no rosto, sem nenhum constrangimento, escarnecendo de sua condição impotente. Num ponto da clareira apareceu de repente um Ushkan, uma lebre branca. Sentou-se nas patas traseiras. Remexeu as longas orelhas com manchinhas pretas nas pontas e começou a se limpar, fazendo para Makar as caretas mais insolentes. Ele dava a entender que conhecia Makar muito bem, que ele era o mesmo Makar que havia montado na floresta aquelas máquinas engenhosas para a perdição dela, a lebre, pois agora era ela que escarnecia dele. Makar ficou amargurado. Enquanto isso, a floresta animava-se cada vez mais, porém era uma animação hostil. Agora, até as árvores mais distantes estendiam os longos galhos no seu caminho e prendiam-lhe o cabelo. Batiam-lhe nos olhos, no rosto. Os tetrazes saíam de suas tocas secretas e fixavam nele os olhos redondos e curiosos, enquanto os tetrazes machos corriam entre elas, com a cauda armada e as asas furiosamente alongadas, contando alto as fêmeas sobre ele, Makar, e sobre suas maquinações. Para completar, nos matagais mais distantes surgiam e desapareciam milhares de focinhos de raposa. Esticavam-se para aspirar o ar e olhavam para Makar zombeteiramente, remexendo as orelhas pontudas. Enquanto isso, lebres paravam à frente delas. Sentavam-se sobre as patas traseiras e gargalhavam, informando que Makar estava perdido e não ia conseguir sair da floresta. Isso já era demais.
É o meu fim, pensou Macar e decidiu se perder de vez. Deitou-se na neve. O frio apertava. As últimas reverberações da aurora boreal cintilavam e estendiam-se pelo céu, espiando Macar através da copa da taiga. Os últimos ecos do sino chegavam na distante Chalgan. A aurora boreal se consumiu e extinguiu. O repique silenciou. E Macar morreu. Capítulo 5. Como isso aconteceu, ele não reparou. Sabia que alguma coisa deveria sair de si e ficou esperando. Já ia sair, mas não saiu nada. Entretanto, dava-se conta de que já estava morto e, por isso, ficou deitado pacificamente sem se mexer. Assim ficou por muito tempo. Tanto tempo que se entediou. Estava completamente escuro quando Macar sentiu que alguém o cutucava com o pé. Ele virou a cabeça e abriu os olhos cerrados. Agora os larícios, eles se curvavam pacíficos sobre ele, quietos como se tivessem vergonha das travessuras anteriores. Abertos frondosos estendiam suas garras largas, cobertas de neve, e balançavam muito mansamente no ar, também mansamente pairavam radiosos cristais de neve. No céu azul, estrelas brilhantes e bondosas espiavam através dos galhos densos e pareciam dizer: vejam só, o pobre homem morreu. Sobre o corpo de Macar, cutucando-o com o pé, estava Ivan, o antigo Pope. A alva longa cobrira-se de neve. Havia neve nos bergues, no gorro de pele, nos ombros, na longa barba do Pope Ivan. O mais surpreendente de tudo era a circunstância de ser esse o mesmo Pope Ivan que morrera uns 4 anos atrás. Ele tinha sido um bom Pope. Nunca perseguira Macar por conta da ruga. Nunca exigira dele dinheiro pelos sacramentos. O próprio Macar destinava-lhe uma paga de batismo e um te deums, mas agora lembrava envergonhado que algumas vezes pagara bem pouco e outras não pagara nada. O Pope Ivan não se ofendia. Exigia apenas uma coisa: que toda vez houvesse pelo menos uma garrafa de vodka. Quando Macar não tinha dinheiro, o próprio Ivan mandava buscar uma garrafa e bebiam juntos. O Pope sempre bebia até não poder mais, mas apesar disso, brigava muito raramente e sem intensidade. Macar levava-o, impotente e desamparado, até a sua casa, aos cuidados da esposa. Sim, tinha sido um bom Pope, mas morrera de uma morte horrível. Certa vez, quando todos já tinham ido embora, o Pope bêbado ficou sozinho, deitado na cama, e inventou de fumar. Levantou-se cambaleando e aproximou-se da enorme lareira de pedra, muito bem aquecida, para acender o cachimbo no fogo. Bêbado demais, ele se desequilibrou e caiu. Caiu no fogo. Quando os de casa chegaram, do Pope restavam apenas as pernas. Todos ficaram com pena do bom Pope Ivan, mas como dele tinham restado só as pernas, nenhum médico no mundo seria capaz de curá-lo. Enterraram então as pernas, e para o lugar do Pope Ivan indicaram um outro. Agora o Pope estava ali de corpo inteiro, ao lado de Macar, cutucando-o com o pé. Levante-se, Macarusco, dizia ele. Vamos lá. Lá onde? Perguntou Macar insatisfeito. Ele supôs que, como chegar ao seu fim, sua responsabilidade era ficar deitado, tranquilo, e não precisava mais sair andando de novo pela floresta, vagando sem rumo. Caso contrário, então para que tinha chegado ao fim? Vamos procurar o grande Tolon. E para que me encontrar com ele? Ele vai julgá-lo, disse o Pope com a voz aflita e um tanto enternecida. Macar lembrou-se de que realmente, após a morte, era preciso ir a um tribunal.
Não sabia bem onde. Tinha ouvido isso uma vez na igreja. Quer dizer, o Pope estava certo. Precisava se levantar. E Makar levantou-se, resmungando consigo mesmo que nem depois da morte dão sossego à pessoa. O Pope ia à frente, Makar atrás dele. Seguiam o tempo todo em linha reta. Os larícios afastavam-se pacificamente, abrindo caminho. Iam na direção do Oriente. Makar notou com surpresa que atrás do Pope e Ivan não ficavam mais pegadas na neve. Olhando debaixo dos próprios pés, também não viu pegadas. A neve estava limpa e lisa, como uma toalha de mesa. Ele pensou que agora seria muito cômodo percorrer as armadilhas dos outros, uma vez que ninguém ia ficar sabendo de nada. Mas o Pope, pelo visto, adivinhando aquele pensamento recôndito, voltou-se para ele e disse: Cabes, deixe disso. Você não sabe o que o espera por causa de cada um desses pensamentos. Respondeu Makar insatisfeito. Pois até pensar é proibido. Por que é que você agora ficou tão severo? Melhor ficar calado, Pope. O Pope, balançando a cabeça, seguiu adiante. Está longe? Perguntou Makar. Está, respondeu o Pope deprimido. E o que vamos comer? Perguntou de novo Makar com impaciência. Você esqueceu? Respondeu o Pope voltando-se para ele. Que morreu e agora não precisa nem de comer nem de beber? Makar não ficou nada satisfeito. Isso era bom, é claro, no caso de não ter nada para comer, mas então deveria ficar deitado como fizera ainda há pouco, depois da própria morte. Mas se era para andar, e ainda por cima ir tão longe, não comer nada lhe parecia totalmente sem propósito. Ele começou a resmungar de novo. Não reclame. Está bem, respondeu Makar num tom ofendido, mas continuou a queixar-se e resmungar contra a má ordem das coisas. Obrigam o homem a andar, mas comer não precisa. Onde já se viu isso? Caminhou insatisfeito o tempo todo atrás do Pope, e andaram ao que parecia longamente. É verdade que Makar ainda não tinha visto o nascer do sol, mas a julgar pela paisagem, parecia-lhe que andavam já havia uma semana inteira, de tantos desfiladeiros e outeiros, rios e lagos que deixaram para trás, de tantos bosques e planícies que atravessaram. Quando Makar olhava ao redor, parecia-lhe que a floresta escura corria deles e que as altas montanhas nevadas desmanchavam-se na escuridão e rapidamente desapareciam no horizonte. Era como se subissem cada vez mais alto. As estrelas ficavam cada vez maiores e mais brilhantes. Depois, de trás da crista de uma elevação, mostrou-se uma beiradinha da lua muito escondida. Ela parecia se apressar em partir, mas Makar e o Pope conseguiram alcançá-la. Finalmente ela começou a erguer-se de novo no horizonte, e eles seguiram por um caminho reto, em forte aclive. Agora estava claro, muito mais claro do que no início da noite. Isso aconteceu, obviamente, porque eles estavam muito mais próximos das estrelas. As estrelas, cada uma do tamanho de uma maçã, cintilavam muito, enquanto a lua, como o fundo de um grande pote de ouro, brilhava feito o sol, iluminando a planície de ponta a ponta. Na planície, via-se muito nitidamente cada cristal de neve. Por ali passava uma porção de estradas, e todas convergiam para um único ponto a leste. Por elas seguiam vários tipos de pessoas em trajes diversos. E depois de examinar atentamente um dos cavaleiros, Makar mudou de repente de rumo e pôs-se a correr atrás dele. Espere! Espere! Gritava o Pope, mas Makar sequer o ouvia. Reconhecera o tártaro que levara o seu cavalo malhado 6 anos atrás, e morrera há 5. O tártaro estava montado agora justamente nesse cavalo,
e o cavalo só fazia empinar. De sob os seus cascos voavam nuvens inteiras de poeira de neve, que cintilava com as modulações multicoloridas dos raios das estrelas. Macar surpreendeu-se com aquela corrida desenfreada, como ele pudera, a pé, alcançar tão facilmente o Tártaro a cavalo. Aliás, assim que viu Macar a poucos passos, o Tártaro parou por vontade própria. Macar lançou-se sobre ele arrebatadamente. "Vamos a Estaroste!" gritava ele. "Esse cavalo é meu! A orelha direita tem um corte, veja! Que espertalhão! Monta o cavalo do outro, enquanto o dono vai a pé como um mendigo." "Espere!" replicou a isso o Tártaro. "Não precisamos de Estaroste. Diz que o cavalo é seu? Então fique com ele, animal maldito. Há 5 anos que eu estou cavalgando nele e é como se não saísse do lugar. Volta e meia quem vai a pé passa à minha frente. Para um bom tártaro, isso é uma vergonha." E começou a tirar o pé do estribo para descer da sela. Mas, nesse momento, o Pope aproximou-se ofegante e puxou o Macar pelo braço. "Infeliz!" gritou ele. Que você está fazendo? Será que não vê que o Tártaro quer enganá-lo?" "Ah, claro, já está enganando!" bradou Macar agitando os braços. "O cavalo era bom, um verdadeiro cavalo caseiro. Por ele me dariam 40 rublos umas 3 colheitas atrás. Não, irmão, se você estragou o cavalo, eu vou trinchar as carnes dele e você vai me pagar com dinheiro vivo. Está pensando que porque é tártaro pode viver sem limite?" Macar inflamava-se e gritava de propósito para juntar bastante gente em torno de si, pois ele costumava ter medo de tártaros. Mas o Pope o deteve. Quieto, Macar. Você está esquecendo que já morreu? Para que um cavalo? Além disso, será que não está vendo que a pé você vai muito mais rápido que o Tártaro? Quer ficar cavalgando 1000 anos inteiros? Macar percebeu então por que o Tártaro cedera ao cavalo tão facilmente. Povo esperto, pensou ele e dirigiu-se ao Tártaro. Certo, então. Vá, cavalo. Mas eu, irmão, vou fazer a queixa. O Tártaro enterrou o chapéu na cabeça com raiva e fustigou o cavalo. O cavalo empinou. Torvelinhos de neve polvilharam de sob os seus cascos. Mas, enquanto Macar e o Pope não se mexiam, o Tártaro não arredava nem um palmo de perto deles. Ele cuspiu com raiva e dirigiu-se a Macar. Ouça, Dogor, companheiro, não teria aí uma folhinha de tabaco? Eu tô com vontade louca de fumar, mas dei cabo do meu tabaco 4 anos atrás. Ah, o cão é que é o seu companheiro. Eu não, respondeu Macar com raiva. Veja só, roubou o meu cavalo e vem me pedir tabaco. Suma de vez por aí, nem disso eu vou ter pena. E com essas palavras Macar seguiu adiante. Pois é, você bem podia ter lhe dado uma folha de tabaco, disse o Pope Ivan. Por isso, no tribunal, o Toyon perdoaria não menos de 100 pecados seus. E por que é que não me disse isso antes? Rosnou Macar. Agora é tarde para ensinar essas coisas. Os popes deviam ter ensinado isso para você em vida. Macar aperreou-se. Dos popes não ouvira nada que tivesse serventia. Recebiam a ruga, mas não ensinaram nem mesmo quando é preciso dar uma folhinha de tabaco a um tártaro para ter a remissão dos seus pecados. Não é brincadeira. 100 pecados por uma folhinha de tabaco. E tudo por uma folhinha. Já se vê que isso vale alguma coisa.
Espere. Ficamos com uma folhinha e as outras 4 darei ao Tártaro. Vão ser 4 centenas de pecados. Olhe, disse o Pope. Makar olhou ao redor. Atrás dele estendia-se só a planície branca e deserta. O Tártaro brilhou por um segundo como um ponto distante. A Makar pareceu ter visto a poeira branca que voava de sob os cascos do malhadinho, mas num segundo esse ponto desapareceu. Ora, que o Tártaro fique sem tabaco também não é mal. Você viu? Ele estragou o cavalo, aquele maldito. Não, ele não estragou seu cavalo, mas esse é um cavalo roubado. Será que você nunca ouviu os mais velhos dizerem que com o cavalo roubado não se vai longe? Makar realmente tinha ouvido isso dos mais velhos, mas como em vida não tinham sido raras as vezes em que vira tártaros chegarem até a cidade montados em cavalos roubados, então, é claro, não acreditaria nos mais velhos. Agora, entretanto, estava convencido de que também os mais velhos às vezes falam a verdade. E pela planície, pôs-se a ultrapassar muitos cavaleiros. Todos galopavam tão depressa quanto o primeiro. Os cavalos voavam como pássaros, os cavaleiros pingavam suor, mas mesmo assim, Makar volta e meia os alcançava e os deixava para trás. Na maioria das vezes eram tártaros, mas apareciam também tchalgãs nativos. Alguns desses últimos montavam touros roubados e açulavam-nos com vara de salgueiro. Makar olhava os tártaros com hostilidade e a cada vez resmungava que isso ainda era pouco para eles. Quando encontrava tchalgãs, porém, parava e conversava com benevolência. De qualquer modo, eram companheiros, apesar de ladrões. Algumas vezes ele até participava, pegando ali na estrada uma vara de salgueiro e assolando touros e cavalos por trás. Mas bastava lhe dar alguns passos e os cavalheiros já ficavam para trás como pontos quase invisíveis. A planície parecia sem fim. Volta e meia ultrapassavam cavalheiros e pessoas a pé, mas na mesma hora tudo ao redor parecia deserto. Entre um viajante e outro, parecia haver centenas ou até milhares de vestas. Entre outras figuras, Makar encontrou um velho desconhecido. Evidentemente era um tchalgã. Via-se isso pelo rosto, pela roupa e até pelo andar. Mas Makar não conseguia se lembrar de já tê-lo visto antes. O velho usava uma sona rasgada, um bergues grande, com abas para as orelhas e também rasgado, calças de couro velhas e torbaçás de bezerro furadas. Mas o pior de tudo é que, apesar da velhice, levava nas costas uma velha ainda mais decrépita, cujas pernas arrastavam-se pelo chão. O velho custava respirar, bambeava e apoiava-se pesadamente em um pedaço de pau. Makar ficou com pena. Parou, o velho parou também. Cape-se! O que conta? Disse Makar amistosamente. Nada, respondeu o velho. O que tem ouvido? Eu não tenho ouvido nada. O que tem visto? Eu não tenho visto nada. Makar calou-se um pouco e então achou que já podia interrogar o velho. Quem era ele e de onde se tocara? O velho deu um nome. Há muito tempo, ele próprio não sabia quantos anos atrás, deixara Tchalgã e fora para a montanha salvar-se. Lá não fazia nada. Comia apenas amoras, aquela amora do Ártico, e raízes. Não arava, não semeava, não pilava cereais, nem pagava tributos. Quando morreu, apresentou-se ao Tonhon no tribunal. O Tonhon perguntou-lhe quem fora e o que fizera. Ele contou que tinha ido para a montanha salvar-se. Muito bem, disse o Tonhon. E onde é que está a sua velha?
Vai e traga sua velha até aqui. E ele foi buscar a velha. Mas a velha, antes de morrer, vivera de esmolas. Não havia ninguém que a sustentasse. E ela não tinha casa, nem vaca, nem pão. Enfraquecera e não conseguia arrastar as próprias pernas. E agora ele tinha de levá-la ao Tonhon, nos ombros. O velho pôs-se a chorar. A velha bateu nele com o pé, como a um touro, e disse com a voz fraca, mas raivosa: Anda! Macar teve ainda mais dó do velho, e alegrou-se de todo o coração por não ter conseguido viver na montanha. A sua velha era uma velha imensa, altona, e seria mais difícil ainda de carregá-la. E se, para piorar, ela começasse a dar pontapés nele, como a um touro, provavelmente isso logo causaria sua segunda morte. De tanto dó, quis segurar a velha pelas pernas para ajudar o Dogor, mas mal tinha dado 2 ou 3 passos, quando teve de largar rapidamente as pernas da velha para que não ficassem para sempre em suas mãos. Num minuto, o velho e o seu fardo sumiram de vista. No resto do caminho não encontraram mais ninguém, a quem Macar dispensasse atenção especial. Ali havia ladrões sobrecarregados, como gado de carga, com os bens roubados, movimentando-se passo a passo. Tonhons e acutos gordos iam aos solavancos, sentados em celas altas como torres, enfiando nas nuvens os seus chapéus enormes. Ali mesmo, bem perto aliás, corriam aos saltos pobres com noti, os trabalhadores, magricelos e leves como lebres. Passou também um assassino taciturno, todo coberto de sangue, com um olhar ferozmente errático. Em vão lançava-se a neve limpa para lavar as manchas de sangue. A neve momentaneamente se purpureava ao redor, como espuma de fervura, mas as manchas no assassino destacavam-se com mais clareza, e em seu olhar viam-se pavor e um desespero feroz. E ele continuava andando, fugindo dos olhos assustados dos estranhos. Enquanto isso, as pequeninas almas infantis volta e meia brilhavam no ar, como avezinhas. Voavam em grandes bandos, e isso não surpreendia Macar. A comida ruim e ordinária, a sujeira, o fogo das lareiras de pedra e as correntes de ar geladas das iurtas, as mandavam embora as crianças, só de Tchalgan a centenas. Ao emparelhar com o assassino, afastaram-se com precipitação num bando assustado. E depois de muito tempo, ainda se ouviu no ar o som rápido e aflito de suas pequenas asinhas. Macar não podia deixar de notar que se movimentava em relação aos outros bem rapidamente, e apressou-se a atribuir isso às próprias virtudes. Escute, Ababit, disse ele. O que você acha? Eu, em vida, apesar de gostar de beber, fui um homem bom. Deus me ama. Ele sondou o Pope Ivan com o olhar. Havia ali uma segunda intenção: descobrir alguma coisa do antigo Pope. Mas este disse lacônico: não se vanglorie. Estamos perto. Logo você mesmo vai descobrir. Macar não tinha notado antes que começara a clarear na planície. Primeiro, de trás do horizonte, escoaram vários raios de luz. Eles percorreram rapidamente o céu e amorteceram as estrelas brilhantes. As estrelas apagaram, a lua declinou, e a planície nevada escureceu. E então, sobre ela, ergueram-se brumas e postaram-se ao redor deles como guardiões de honra. E num ponto ao leste, as brumas ficaram mais claras, como guerreiros em trajes dourados. E depois as brumas começaram a tremular. Os guerreiros dourados inclinaram-se sobre o vale.
e de trás delas o sol nasceu e cobriu suas costas douradas, espreitando a planície. E toda a planície resplandeceu como uma luz ofuscante jamais vista. E as brumas ergueram-se solenemente, numa dança de roda, rebentaram a oeste e oscilantes dispararam para as alturas. E Makar teve a impressão de ouvir uma canção maravilhosa. Parecia uma canção muito conhecida, aquela com que a terra a cada vez saudava o sol. Mas Makar nunca tinha prestado nela a devida atenção e só agora, pela primeira vez, dava-se conta de como ela era maravilhosa. Ele ficou parado, ouvindo, e não queria seguir adiante. Queria ficar ali eternamente ouvindo. Mas o Pope Ivan puxou-o pela manga. Entremos. Chegamos. Então Makar viu que estavam diante de um portão, antes encoberto pelas brumas. Ele realmente não queria ir, mas fazer o quê? Obedeceu. Capítulo 6. Entraram numa isbá bonita e espaçosa, e só ao entrar ali, Makar notou que no pátio fazia muito frio. No centro da isbá havia uma lareira com entalhes maravilhosos, de pura prata, e nela ardiam achas douradas, fornecendo um calor constante que logo penetrava no corpo inteiro. O fogo dessa lareira maravilhosa não feria os olhos, não queimava, apenas aquecia. E de novo Makar teve vontade de ficar ali eternamente se aquecendo. O Pope Ivan também se aproximou da lareira e estendeu na direção dela as mãos congeladas. Na isbá havia 4 portas, das quais apenas uma dava para fora. Pelas outras, volta e meia, entravam e saíam uns jovens em longas camisolas brancas. Makar pensou que deviam ser ajudantes do Toyon local. Parecia-lhe que já os tinha visto em algum lugar, mas não conseguia lembrar onde exatamente. Ele ficou bastante surpreso com o fato de que, nas costas de cada ajudante, agitavam-se grandes asas brancas, e pensou que, provavelmente, o Toyon tinha ainda outros ajudantes, uma vez que esses, com certeza, não podiam atravessar o matagal da floresta com essas asas para cortar lenha ou varas. Um dos ajudantes aproximou-se da lareira e, dando as costas para Makar, começou a conversar com o Pope Ivan. O que conta? Nada. O que tem ouvido pelo mundo? Eu não tenho ouvido nada. O que tem visto? Não tenho visto nada. Os dois calaram-se. E então o Pope disse: Eis, trouxe um. É Chalgan? Perguntou o ajudante. Sim, Chalgan. Então precisamos preparar a balança grande. E saiu por uma das portas para providenciar as coisas. E Makar perguntava ao Pope para que precisavam de balança e por que exatamente a grande. Veja, respondeu o Pope um pouco sem graça. Precisam de uma balança para pesar o bem e o mal que você fez na vida. E no caso das outras pessoas, o mal e o bem mais ou menos equilibram os pratos. No caso dos Chalgans, os pecados são tantos que para eles o Toyon mandou fazer uma balança especial com um prato enorme para os pecados. Essas palavras como que corroeram o coração de Makar. Ele se acovardava. Os ajudantes trouxeram e ajeitaram a balança grande. Um prato era de ouro e pequeno, o outro de madeira, de dimensões enormes. Sob o último, de repente, abriu-se um buraco negro e profundo. Makar aproximou-se e examinou com cuidado a balança para ver se não havia algum engodo. E não havia. Os pratos estavam nivelados, não balançavam. Aliás, ele não entendia inteiramente a estrutura dessa balança.
e preferia que o negócio fosse feito na balança de mão, em que durante a sua longa vida ele aprendera a vender e a comprar com alguma vantagem para isso. O Tonhon está chegando, disse de repente o Pope Ivan, pondo-se rapidamente a ajeitar a alva. A porta do meio abriu-se de par em par, e entrou então um Tonhon, velho, velhíssimo, com uma grande barba prateada que descia até a cintura. Estava usando peles e tecidos caros, que Makar não conhecia, e tinha nos pés calçados quentes, revestidos de algodão aveludado, como Makar tinha visto em um antigo pintor de ícones. E desde o primeiro olhar que lançou ao velho Tonhon, Makar reconheceu que ele era aquele mesmo velho que ele tinha visto pintado na igreja. Mas aqui o filho não estava com ele. Makar pensou que provavelmente este último estava cuidando dos negócios da propriedade. Em compensação, um pombo voou para dentro do cômodo e, depois de dar voltas sobre a cabeça do velho, sentou-se em seu colo. E o velho Tonhon acariciou o pombo com a mão, sentado em uma cadeira especialmente preparada para ele. O velho Tonhon tinha uma expressão bondosa, e quando o coração de Makar estava apertado demais, ele olhou para aquele rosto e sentiu o coração mais leve. O seu coração apertara porque ele tinha se lembrado, de repente, de toda a própria vida, até os mínimos detalhes. Lembrou de cada passo dado, de cada golpe de machado, de cada árvore abatida, cada engano, mentira, cada copo de vodka bebido, e sentiu vergonha e medo. Mas depois de olhar para o rosto do velho Tonhon, criou ânimo. E tendo criado ânimo, pensou que talvez conseguisse esconder uma ou outra coisinha. O velho Tonhon, ancião, olhou para ele e perguntou-lhe quem era, de onde viera, como se chamava e quantos anos tinha. Depois que Makar respondeu, o velho Tonhon perguntou: "O que fez de sua vida?" O senhor sabe", respondeu Makar. "Isso deve estar escrito aí." Makar testava o velho Tonhon para descobrir, na verdade, se ele realmente tinha tudo escrito. "Fale você, não se cale", disse o velho Tonhon. E Makar de novo criou ânimo. Começou a enumerar os seus trabalhos, e embora lembrasse de cada golpe do machado, de cada vara cortada, de cada sulco aberto com a charrua, ele acrescentou uns milhares de varas, centenas de carregamentos de linhas, centenas de toras e centenas de puds de semeadura. Quando ele terminou de enumerar tudo, o velho Tonhon voltou-se para o Pope Ivan. "Traga para cá o livro." E então Makar viu que o Pope Ivan trabalhava para o Tonhon como um suruksut, um escrivão, e aborreceu-se muito, porque ele não lhe contara sobre isso antes, pelo menos por camaradagem. O Pope Ivan trouxe um livro grande, abriu-o e começou a ler. "Veja aí", disse o velho Tonhon. "Quantas varas?" O Pope Ivan olhou e disse pesaroso: Ele acrescentou ao todo 13.000. "Ei, ele está mentindo!" gritou Makar arrebatadamente. "É claro que ele se enganou, porque é um beberrão e morreu de uma morte horrível." "Cale-se você", disse o velho Tonhon. "Por acaso ele cobrou a mais pelo batismo ou pelo casamento? Por acaso extorquiu-lhe a ruga?" "Pra que ficar falando à toa?" respondeu Makar. "Pois então", disse Tonhon, "se eu próprio sei que ele gostava de beber." E o velho Tonhon aborreceu-se. "Leia agora os pecados dele no livro, porque ele é um enganador, e eu não acredito nele", disse ao pobre Ivan. Enquanto isso, os ajudantes lançavam no prato de ouro de Makar as varas e as lenhas, a terra lavrada e todo o seu trabalho.
E ao todo havia ali tanta coisa que o prato de ouro baixou, enquanto o de madeira ergueu-se alto, alto, e não era possível alcançá-lo com as mãos. E os jovens ajudantes de Deus levantaram voo, usando suas asas, e uma centena inteira puxou o prato para baixo pelas cordas. Era duro o trabalho do Tchalgan. Então o Pope Ivan começou a ler os engodos, as mentiras. E acontece que os engodos eram 21.933. O Pope começou a listar quantas garrafas de vodka Makar tinha bebido. E eram 400 garrafas. O Pope continuou a ler. E Makar viu que o prato de madeira estava pesando mais do que o de ouro. E descia pelo buraco. E enquanto o Pope lia, ele só fazia mais descer. Makar então pensou consigo mesmo que a coisa estava feia. E aproximando-se da balança, tentou segurar o prato com o pé disfarçadamente. Mas um dos ajudantes viu isso e entre eles instaurou-se uma confusão. "O que está acontecendo lá?" perguntou o velho Toyon. Queria segurar a balança com o pé", respondeu um dos ajudantes. Então Toyon dirigiu-se a Makar furiosamente e disse: "Eu estou vendo que você é um enganador, um preguiçoso e beberrão, e deixou impostos atrasados, e o Pope por sua causa ficou sem a ruga, e o Spravnik peca por sua causa, xingando-o com palavras indecentes toda vez." E voltando-se para o Pope Ivan, o velho Toyon perguntou: "Quem em Tchalgan sobrecarrega mais os cavalos e quem os fustiga mais?" O Pope Ivan respondeu: O monge ecônomo. Ele leva o correio e conduz os Spravniks." Então o velho Toyon disse: "Entregue esse preguiçoso ao monge, como um cavalo castrado, e que nele o monge conduza o Spravnik até que ele caia estafado, e então veremos." E assim que o velho Toyon disse essas palavras, a porta abriu-se de par em par, e entrou na isbá o filho do velho Toyon, e sentou-se à sua mão direita. E o filho disse: "Eu ouvi a sua sentença. Eu vivi longamente na terra, e sei como são as coisas por lá. Será muito difícil para esse pobre homem conduzir o Spravnik, mas que seja. Porém, talvez ele ainda tenha algo a dizer. Fale, Barakshan." Então aconteceu algo estranho. Makar, aquele mesmo Makar que nunca na vida pronunciara mais do que 10 palavras seguidas, de repente percebeu em si o dom da palavra. Começou a falar e surpreendeu a si próprio. Era como se houvesse 2 Makar. Um falava, o outro ouvia e se surpreendia. Ele não acreditava em seus ouvidos. A sua fala fluía correta e apaixonadamente. As palavras seguiam-se uma atrás da outra, à solta, e depois se tornavam fileiras longas, bem construídas. Ele não se acovardava. Se acontecia de se confundir, logo se corrigia e gritava 2 vezes mais alto. E o mais importante, ele próprio sentia que falava com convicção. O velho Toyon, no início um pouco aborrecido com aquela impertinência, depois passou a ouvi-lo com muita atenção, como se estivesse convencido de que Makar não era aquele bobo que lhe parecera no início. O Pope Ivan, no primeiro minuto, até se assustou e começou a puxar Makar pela aba da sona, mas Makar deu de ombro e continuou como antes. Depois também o Pope acostumou-se e até se iluminou com um sorriso, vendo que o seu paroquiano dizia a verdade e que essa verdade tocava o coração do velho Toyon. Até os jovens de camisolas longas e asas brancas, que viviam ali como ajudantes do Toyon, saíram de onde estavam e ficaram junto à porta, ouvindo com surpresa o discurso de Makar, cutucando-se um ao outro com o cotovelo.
Ele começou dizendo que não queria servir de cavalo castrado ao monge, e não queria não porque tivesse medo do trabalho pesado, mas porque essa decisão era injusta, e uma vez que a decisão era injusta, ele não a obedeceria, não lhe daria ouvidos, não daria nenhum passo, que fizessem dele o que quisessem, entregassem até aos diabos, como o Eterno com Noti. Ele não ia conduzir o Spravnik, porque isso não era justo, e que não pensassem que ele tinha medo da posição de cavalo. O monge fustiga o cavalo, mas o alimenta com aveia, e a ele tinham fustigado a vida inteira sem dar aveia nenhuma. Quem o fustigou? Perguntou o velho Toyon com irritação. Pois o tinham fustigado a vida inteira. Os starostes e os chefes, os assessores e os spravniks, exigindo tributos. Os popes fustigavam, exigindo a ruga, fustigavam-no a privação e a fome, fustigaram-no o frio e o calor, a chuva e a seca, fustigaram-no a terra enregelada e a floresta malvada. O gado segue em frente e olha para o chão sem saber para onde o fustigam. Assim era ele. Por acaso sabia que leituras o pope fazia na igreja e para onde ia a ruga? Sabia por quê e para onde tinham mandado seu filho mais velho, que pegaram para soldado, e onde ele tinha morrido, e onde agora estavam os seus pobres ossos? Dizem que bebia muita vodka. Com certeza, isso é verdade. O seu coração pedia vodka. Quantas garrafas de vodka você diz aí? 400, respondeu o pope Ivan, olhando no livro. Muito bem. Mas será que aquilo era vodka? 3 quartos de água e apenas 1 quarto de vodka de verdade. E ainda por cima, com infusão de tabaco. Quer dizer, pode tirar 300 garrafas dessa conta aí. É verdade tudo o que ele está dizendo? Perguntou o velho Toyon ao pope Ivan, e via-se que ele ainda estava zangado. É pura verdade, apressou-se a dizer o pope, mas Makar continuou. Ele colocou 13.000 varas a mais? Como quiserem. Quer dizer que ele cortou apenas 16.000. Mas será que isso é pouco? E além disso, 2.000 ele cortou quando a sua primeira esposa estava doente e o seu coração estava apertado e ele queria ficar ao lado da sua velha, mas a necessidade tocava-o para a floresta e na taiga ele chorava e as lágrimas congelavam-se nos seus cílios e de tristeza o frio penetrava até o coração. Ainda assim ele cortava. Depois a mulher morreu. Era preciso enterrá-la, mas ele não tinha dinheiro. E ele empregou-se para cortar lenha, para pagar a casa da esposa no outro mundo. O comerciante viu que ele passava necessidade, mas pagou apenas 10 copeques. E a velha ficou sozinha, na esbá gelada, sem aquecimento, e ele de novo cortava e chorava. Ele pensava que esses carregamentos deviam contar por 5 ou até mais. Nos olhos do velho Toyon surgiram lágrimas, e Makar viu que os pratos da balança oscilavam. O de madeira subia, e o de ouro descia. E Makar continuou. Eles têm tudo escrito no livro. Então que procurem. Quando foi que ele recebeu carinho de alguém, uma palavra de acolhimento ou de alegria? Onde estavam os seus filhos? Os que morreram deixaram Makar triste e abatido. Os outros cresceram e foram embora, lutar sozinhos contra as duras privações. Ele ficou sozinho com a sua segunda velha e viu que as soças o abandonavam e que se aproximava a decrepitude, cruel e desamparada. Eles ficaram sozinhos, como ficam na estepe 2 abetos órfãos,
dos quais batem nevascas terríveis por todos os lados. É verdade? Perguntou de novo o velho Toyon. E o Pope apressou-se a responder. É pura verdade. E então a balança de novo se mexeu, mas o velho Toyon ficou pensativo. Mas o que é isso? Pois na terra tenho verdadeiros justos. Os seus olhos são claros, seus rostos luminosos, os trajes sem manchas, os corações ternos, como solo bom, recebem a boa semente e devolvem lírios do campo e searas odoríferas, cujo perfume me é agradável. Mas olhe para você. E todos dirigiram o olhar a Macar, e ele se envergonhou porque percebeu que os seus olhos eram baços, o rosto escuro, os cabelos e a barba desgrenhados, a roupa rasgada. E embora muito antes de morrer ele planejasse comprar botas para a hora do tribunal, como um verdadeiro cristão, no final das contas, acabava bebendo. Bebeu o dinheiro e agora estava diante do Toyon como o último dos Yakutos, de tombaçás imundas, e tinha vontade de sumir terra adentro. O seu rosto é escuro, continuou o velho Toyon, os olhos baços e a roupa rasgada. O seu coração está cheio de ervas daninhas, de espinhos, de losna. Eis porque eu amo os meus justos e viro as costas para os ímpios como você. O coração de Macar oprimiu-se. Ele teve vergonha da própria existência. Ele queria afundar a cabeça, mas de repente a ergueu e começou de novo a falar. Quem eram esses justos? Hã? Quem são esses justos de que falava o Toyon? Se eram aqueles que viviam na terra na mesma época de Macar, em ricas moradas? Então Macar os conhecia. Seus olhos eram claros porque não haviam vertido tantas lágrimas quanto os de Macar. Os seus rostos eram luminosos porque se lavavam com perfumes, e as suas roupas limpas eram tecidas por mãos alheias. Macar de novo afundou a cabeça, mas no mesmo instante a ergueu de novo. E além disso, será que ele não via? Será que ele não via que ele, Macar, tinha nascido com outros olhos, claros, abertos, em que se refletiam a terra e o céu, e com um coração puro, pronto a abrir-se a toda a maravilha do mundo? E se agora ele tinha vontade de esconder sob a terra a sua figura sombria e vergonhosa, então a culpa não era dele. Mas de quem então? Isso ele não sabia, mas sabia apenas que no seu coração esgotara-se a paciência. Capítulo 7. Certamente, se Macar pudesse ver a impressão que o seu discurso provocara no velho Toyon, se ele visse que a cada palavra sua de cólera caíra no prato de ouro como peso de chumbo, ele tranquilizaria o seu coração. Mas Macar não via nada disso, porque o seu coração estava cheio de um desespero cego. E eis que ele acabara de rever toda a sua vida amarga. Como ele tinha conseguido suportar esse terrível fardo? Ele o carregara porque à frente o tempo todo entrevia-se, como uma estrelinha nas brumas, a esperança. Ele vivia, quem sabe talvez experimentasse algo melhor. Agora ele estava no final, e a esperança se apagara. Então a escuridão tomava sua alma, e nela manifestava-se a ira, como uma tempestade na estepe deserta. Na noite surda, ele esqueceu onde estava, diante de quem estava. Esqueceu tudo, a não ser a sua cólera. Mas então o velho Toyon lhe disse:
Espere, Baraxan! Você não está na Terra. Aqui também para você há justiça. E Makar estremeceu. No seu coração percebeu que o velho tinha pena dele e sentiu-se mais leve. Porém, como diante dos seus olhos ainda estava aquela vida pobre, do primeiro ao último dia, então ele próprio teve muita pena de si e pôs-se a chorar. O velho Toyon também chorava. O velho Pope Ivan chorava. Os jovens ajudantes de Deus vertiam lágrimas e enxugavam os olhos com suas longas mangas brancas. E a balança continuava oscilando, e o prato de madeira erguia-se mais e mais e mais alto. 1885. Tradução de Denise Salles. E vamos ao comentário do narrador. Bom, esse conto aí é antecessor a outros que eu achei parecido, viu? Brasileiros até. No primeiro momento, nesse momento dele sair de casa, ir lá procurar a garrafa de bebida e ser maltratado ali, me pareceu muito com Vidas Secas, quando o Fabiano vai à cidade e acaba parando ali para tomar uma bebida com o soldado amarelo, e ele vai parar na prisão e toma um arreio ali. E na morte dele, quando ele começa a ver as raposas ali indo de um lado para o outro, essa coisa fica meio onírica, me lembra muito a morte da baleia também. E é claro, é apenas uma suposição, mas caberia uma pesquisa literária se Graciliano Ramos tivesse tido acesso. Ele era uma pessoa muito inteligente, lia muito, se ele teve acesso a esse conto, que pudesse, talvez. É claro que isso aí é só uma suposição, nada. Afinal, influências acontecem o tempo todo. Eu me influencio muito nos escritores que eu gosto, que eu tenho como ídolos, assim, e não seria nenhum demérito da obra Vidas Secas. E a segunda parte, essa do julgamento, claro, não só eu, como muitos aí que estão ouvindo, associaram ao julgamento do João Grilo, né, no Alto da Compadecida. E essa coisa que realmente, né, gente? Pô, você tem aquela tiazinha, mora lá no fundo da periferia, acorda 4h30 da manhã, pega o trem lotado, trabalha a vida inteira, não tem não tem acesso à saúde, a lazer. Você vai ter o mesmo julgamento lá com Deus que uma pessoa que teve privilégios a vida inteira? Como é que você vai pesar na balança duas vidas tão diferentes? E aí usam muito isso, né? Pô, tadinho, o pior é que a tiazinha ainda tá trabalhando, tá pegando trem lotado, tá limpando lá, trabalha de faxineira, de merendeira, e não é nenhum demérito isso, né? Mas é um trabalho pesado, e ela ainda tá preocupada com o dia do julgamento. Ela vai para a igreja e pede perdão para Deus ali, qualquer coisa que ela tenha feito ali, todo dia certinho ali do culto, ela não falta, fervorosa. Como é que uma pessoa dessa vai ser julgada? E aí muitos usam isso para realmente questionar esse Deus esse Toyon bravo, duro do Antigo Testamento, né? Ia mandar o Makar, tadinho, ia mandar ele de cavalo lá do monge. Então é complicado, né? A gente precisa pensar muito, porque realmente o certo é certo e sempre vai ser certo, o errado é errado e sempre vai ser errado. Mas quando você analisa a vida da pessoa, teve ex-alunos que eu analisei tudo que o moleque passou na vida e fala assim, pô, até que ele fez pouca coisa errada perto do tanto que de massacre psicológico que ele já passou, né? Eu não sou desses que defendem coisa errada, nada disso. Já abandonei meu lado revolucionário há muito tempo, mas a gente fica deprimido com tanto de vulnerabilidade que acontece e quando dá algo errado, aí só vem dedos apontando, né? Aqui, Makar é o ser humano. A literatura russa é isso.
A gente é do outro lado do mundo, é na Sibéria. Muitos de nós que estamos ouvindo nunca nem viu neve na vida e conseguem se identificar tão plenamente com esse conto, que é isso que a literatura faz. Que a gente começa a entender melhor sobre nós mesmos, lendo uma história do outro lado do mundo, que foi escrita há 150 anos. É possível isso? Deixe nos comentários ali. Até a próxima.